Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals Talks, nesse podcast onde grandes negócios encontram grandes mentes. Hoje eu tenho uma grande mente aqui comigo, porque Rodrigo Rosalim está na casa. E olha só, diretor executivo Links, Stone, fundador de startups M&A pela trajetória, tem muito papo aqui, investidor no Investidores VC, advisor. A gente tem que começar isso aqui com você se apresentando, porque são muitos chapéus. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, viu, Amor, pelo convite. É um prazer aqui, uma honra estar aqui com você, né? O nosso famoso presidente. Então, é um prazer imenso estar aqui, né? E poder ter essa honra de falar um pouquinho, compartilhar um pouco com você aqui a trajetória e um pouco aí de tudo que a gente adquiriu ao longo desse tempo. Pô, perfeito, meu velho. Se apresenta pra gente, conta pra mim quem é Rodrigo Rosalim. Faz aquele pitch pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui, porque nesses primeiros 10 minutos aqui eu vou investigar um pouco de você pra gente depois poder entrar em todo esse bate-papo, cara, sobre empreendedorismo, M&A, captação, mercado de food service. Tem muita coisa pra gente explorar. Boa, vamos lá. Amor, eu sou lá de Galha, nascido numa cidade lá, eu tava compartilhando com as meninas aqui, que ela é tão pequena que se você engatar a segunda, você já saiu da cidade, né? Então... nasci lá, fui criado lá com a minha família, né? Meu pai... Onde fica Galha? Galha fica próximo a Bauru e Marília. Fica entre Bauru e Marília. Eu não moro mais lá hoje, né? Já saí de lá, até porque empreender lá realmente assim, é um desafio maior do que em qualquer outro lugar, né? Depois eu conto um pouquinho essa história. Eu nasci lá e lá, muito pequeno, iniciei, né, nos esportes. Meu tio era faixa preta de karatê, então comecei a treinar cedo, né? E isso daí foi uma coisa assim que eu fui, como lazer mesmo, como um hobby, fui fazendo esportes, a vida inteira eu sempre pratiquei alguma coisa. Não, fui o karatê, depois eu fui pro jiu-jitsu, e sempre, hoje, corrida. Então eu sempre fiz esportes, né? Mas assim, um pouquinho da minha família, uma família de comerciantes. Meu pai da roça abriu açougue, depois abriu padaria, depois começou a fazer gráfica, distribuidora de salgadinho e foi empreendendo aquele monte de coisa. Comerciante da região. Comerciante regional ali, né? Pequeno comerciante, mas foi fazendo várias coisas e eu fui vendo aquele movimento lá, né? Até que um dia, meu pai já super bem, ele acabou... né, traindo minha mãe. Eita. Dentro de um negócio dele com uma funcionária. E aí começou uma parte difícil da minha vida, que foi o divórcio do meu pai com a minha mãe. Começamos com um plot twist. E aí, cara, eu com 6 anos, né, meu pai saiu da cidade, foi morar em outra cidade, assim, minha mãe ficou sozinha cuidando de uma padaria. E eu muito novo, né? Com 2 irmãos. Então, naquele momento, assim... Novo, do meio, mais velho? Eu sou mais velho. Tá. Eu sou mais velho. Caraca! Então, naquele momento ali, eu me via, mesmo moleque, novo, com uma certa responsabilidade de cuidar um pouco dos meus irmãos, até porque minha mãe teve que fazer o negócio acontecer para sustentar a gente. Meu pai, ele saiu, ele quebrou a cara, assim, durante um tempo. E aí foi onde eu comecei a fazer alguns cursos, né? Fiz um curso na época lá de manutenção de computadores. Moleque, 6, 7 anos. E aí gostei, cara. Comecei a formatar os computadores da cidade. Imagina, 6 mil habitantes, não tinha ninguém que sabia fazer esse trem, né? Ainda era no disquete, Windows 95, Windows 98. E aí comecei a ficar conhecido lá na cidade como manutenção, né? Como cara que fazia manutenção. Assim também em Macaé. Passou um tempo, comecei a montar computadores, ou seja, saí da formatação e passei a montar computadores mesmo. Tinha uma pessoa lá, um amigo meu, que trazia as peças, eu comecei a montar e fiquei conhecido lá como o cara que arrumava computador, montava computador, ganhei uma moral na escola, porque lá na escola eu cuidava do laboratório de informática, né? Então eu tinha moral para entrar e sair. Maneiro. Na escola pública a vida inteira, eu estudei em escola pública. E comecei a trabalhar, a primeira vez que eu comecei, assim, foi no balcão da padaria lá da minha mãe, né? Vendendo pão. E foi lá que eu aprendi a atender o cliente, né? Foi lá que tive os primeiros insights, assim, e eu via, né, outras pessoas, até minha mãe às vezes atendendo, e às vezes eu falava, tem que falar obrigado, né, na hora que finalizar a compra, tem que falar, né, volte sempre. E foi ali onde eu tive as primeiras lições e aprendi. Passado isso daí, né, eu estudei e tal, e eu fui fazer ciência da computação. Me formei em ciência da computação
lá numa faculdade em Marília. Me lembro até hoje que minha mãe, com muita dificuldade, né? As coisas estavam começando a melhorar. Hoje a padaria dela lá é super conhecida. Ela foi fazer minha matrícula e levou um pacote de moeda, porque padaria, né? Pão naquela época era baratinho. Então eu lembro até hoje, esse desafio que foi para ela me matricular em ciência da computação, que era o meu sonho. Eu já gostava de informática. Sim. Né? E aí minha mãe chegou lá e abriu lá, acho que o pacote de moeda para fazer minha matrícula, sem saber como ia pagar. Sim. Né? Mas a partir disso daí, eu já comecei a trabalhar no mercado. Né? Eu tive até vale a pena contar, uma situação que eu arrumando o computador até um pouquinho antes da faculdade, né? Já trabalhando, eu consegui a primeira conquista lá naquela época, que foi um terreno em Águas de Santa Bárbara. Eu participei lá de um sorteio, acertei tudo lá e ganhei um terreno dentro de um condomínio lá. Caraca. Chamado Momento. E aí, cara, com esse terreno, né? Na época eu era jovem, moleque, eu tinha que pagar condomínio, que naquela época era coisa de R$120 e tal. E aí eu peguei e dei esse terreno pro meu pai, porque também não tinha condição de me sustentar, de manter isso daí. Meu pai estava reconstruindo a vida dele em outro lugar e dei pro meu pai. Minha mãe também falou, não, para mim agora não vou fazer nada com esse terreno. Eu acabei dando pro meu pai e meu pai vendeu esse terreno e construiu um mini mercado. A partir desse negócio, ele foi reconstruindo a vida dele. Então eu falo assim, que um pouco da minha vida sempre foi ajudar minha família, né? Um pouco da intenção, do propósito, assim, de eu ter empreendido. Foi realmente assim, porque tinha necessidade de fazer algo pela minha família, que começou super bem, em determinado momento, por um deslize. Meu pai, né, acabou deslizando. Hoje ele é casado de novo, tem uma família super bonita, mas naquele momento ali foi um problemão para nós. Sim. E eu me movimentei por conta disso. Fui obrigado a correr atrás, né? E eu vou te falar, cara, que às vezes alguns desses problemas, percalços, etc., servem para puxar a gente para alguns caminhos, né? Tipo, às vezes uns problemas derrubam a gente, mas às vezes eles também são o que fazem a gente querer mudar alguma coisa. É isso aí. São bem importantes, né? Na formação do que a gente descobre que a gente é capaz de fazer. Com certeza. E foi isso que me moveu. Eu fui fazer faculdade, comecei a trabalhar na PPA, que é uma empresa conhecida lá na região, que faz, né, de automação. De automação. Sim. Entrei no segundo ano de desenvolvimento para fazer... Não era nem estágio, para realmente desenvolver. Os caras estavam procurando alguém que desenvolvia em C. Nunca tinha desenvolvido em C. Fui lá na entrevista. Você desenvolve C? Eu falei, cara... Eu desenvolvo, porque eu já sabia lógica, tá? Eu peguei desenvolver DLL e tal, não sabia nem o que era DLL na época lá, né? Hoje a gente não vê mais, né? As bibliotecas do Windows. E aí, cara, fiquei 3 meses lá me matando e tal, e achando que... Isso foi uma coisa que a PPA me trouxe, né? Vestir as sandálias da humildade, porque eu tinha, por causa do meu pai, que sempre foi um cara muito empreendedor e tal, eu tinha isso dentro de mim, assim, não, eu vou e faço e tal... E aí, na hora que eu... Entrar numa estrutura, né? Não, eu vou e faço. Na hora que eu entrei, né, achando que... Aí eu falei, putz, o negócio é mais embaixo. E ali foi a primeira lição que eu tive na minha vida, que foi realmente assim, a gente precisa ter humildade para, né, reconhecer as coisas que a gente não sabe. Sim. E por mais que a gente seja confiante, né, a gente às vezes tem que ficar em silêncio e procurar realmente aprender. Então, apesar de ter dado certo, eu aprendi, consegui fazer, desenvolvi o projeto lá. Aí no segundo ano de empresa, na época eu namorava, meu ex-sogro tinha um escritório de representações que vendia roupa, e ele me fez uma proposta, vem cá vender que você vai ganhar super bem. Eu já ganhava bem lá na PPA. Caramba! Né? Ganhava bem. Aí eu, quanto que ganha? Você vai ganhar no mínimo uns 10k aí. 10k? Falei, não, eu quero vender roupa, né, para lojas, né? E aí eu peguei, fui lá e falei, cara, pro seu Flávio, falei assim, seu Flávio, eu recebi uma proposta irrecusável de um sogro meu, eu tô saindo. Ele falou, não, você precisa ficar. Eu falei, cara, não tem como o valor. Aí eu fui vender roupa, e aí eu andei o interior de São Paulo. Nossa! Fui viajar porta a porta, né? Fazendo aquelas conexões de representantes, marcas locais. Fui fazer. O pessoal falou, lá na PPA, a galera até hoje fala, esse cara é maluco. Né? Maluco. Era engenheiro, trabalhava na engenharia. Louco. E fui fazer isso daí. Fui o cara, assim, que mais vendeu no primeiro ano lá. Vende pra caramba, né? Só que as empresas não entregaram. não conseguiram entregar. Entregou parcial. E aí isso queimou o filme, porque, putz, eu vendi. Eu vendi o negócio como se fosse a melhor, né, a melhor marca do mundo. Se a entrega tivesse sido animal, você já tinha cliente pro segundo ano porrando. Exato. Aí o segundo ano o negócio arruinou, as vendas não foram boas, né? Eu tive que sair, aí foi onde
a situação ficou difícil para mim, porque, putz, fiquei sem grana, tinha comprado carro para fazer viagem, para poder andar, né? Sim. E aí falei, putz, agora vou ter que me virar. E aí eu falei, pô, vou voltar para software, né? Porque foi um negócio que eu sempre gostei, sempre... E aí eu comecei em casa, né? Eu lembro até hoje que eu contratei um estagiário, pagava uma bolsa de R$400 para ele, ele entrava em casa, tirava os sapatos, subia pro quarto, e ali a gente programava e fazia. Eu ensinei ele a programar praticamente, né? Porque na cidade vizinha, Garça, tem a FATEC. Sim. Tem uma faculdade de tecnologia lá que contribui muito ali para a região, né? Tem outras universidades também em Marília e tal, mas naquele momento ali era uma universidade que tinha bastante oportunidade de contratar a galera que estava aprendendo a ensinar. Isso era 2010, mais ou menos. Isso era 2010. Tá. Foi em 2010, 2011. E aí até essa fase foi a fase, assim, da dificuldade. Sem grana, né? Realmente dentro de casa, fazendo as coisas, assim, rudimentar, né? De uma forma bem rudimentar. Eu fiz na época, lá tinha um evento internacional que chamava Ericsson Application Awards. E aí, putz, apareceu esse negócio. E eu falei, cara, vou inscrever um projeto aqui. Eu era desenvolvedor de aplicativo Android e tal, desenvolvia, né? E aí eu desenvolvi um aplicativozinho de segurança urbana que se você tivesse sendo assaltado, um incêndio, alguma coisa, você apertava um botão no celular, ele acionava o pânico. E aí ele mandava mensagem para os seus familiares que você cadastrava como favorito com a tua localização e permitia o rastreio, naquela época. E aí isso daí eu fui selecionado para ir para a semifinal. Nessa iniciativa a gente mandou. A partir daquele momento ali, aí mudou um pouco a história da Anima. A gente começou a atender grandes empresas como Local Web, a gente fez o aplicativo da Trade Commerce. Aí o negócio começou a tomar um pouquinho de forma. Legal. Mas o problema era o seguinte... Tinha que matar um leão todo mês, porque você tinha desenvolvedor para pagar. Sim. E nem sempre tinha projeto ativo. E eu falei, caramba, como que eu resolvo esse negócio, né? Não é possível, cara. Pô, tem projeto, os caras pagam super bem, de repente acaba o projeto, eu tenho que ficar 3 meses que eu consumo meu caixa, e daqui a pouco eu tenho que entrar de novo no cheque especial, né? Para a situação ficar boa, você tem que passar mais perrengue para a máquina ficar maior, e aí você começar a ter alguma previsibilidade, né? Então... Esse loop infinito da consultoria que começa a dar certo é aquele desafio, né? Para dar certo, você tem que ficar muito gigante, e aí você vira uma consultoria gigantesca, ou você vai ficar sempre naquele mesmo jogo que parece que está evoluindo, mas não está. Não tá, exato. E aí tem uma empresa lá em Marília que é a Trey, né? Que eu acabei de citar, Sim. Que foi adquirida pela Local Web. Eu conheço os fundadores lá, são amigos meus, sócio, inclusive o Leandro Marques é sócio meu na DPOnet, que depois é uma das startups investidas que eu invisto. E eu me inspirei neles. Eu falei, putz, esses caras estão crescendo super, são de Marília. Eu me formei lá, o que eles estão fazendo? E aí eu fui entender um pouquinho mais e eu entendi que eles estavam atuando com software de recorrência. Era, naquela época, o SaaS, né? Software como serviço. E eu falei, cara, vou criar um negócio desse de assinatura. Vou parar de sofrer. E aí eu tive que tomar uma decisão muito importante, assim, que foi muito dolorosa, de assim, começar a avisar os clientes que eu tinha que eu ia interromper o serviço. Porque eu vendia software, eu era um PVT, né, um ponto de venda da TOTS, naquela época, né? Eu vendia software, eu vendia também os aplicativos, então tinha que dar manutenção, suporte, desenvolver, e eu tive que começar a me desfazer um pouco disso. Mas antes de desfazer disso, eu tive que encontrar um produto. Aí foi onde eu contratei um vendedor. Falei, vou contratar um vendedor porque toda empresa, aprendi que toda empresa, para crescer, precisa vender. Até porque você era o cara de tecnologia ali, né? Você estava fazendo software, em consultivo, ganhando um dinheirinho com a equipe ali, mas você falou, bicho, eu tenho que trazer alguém para ir para a ponta comercial. Exatamente. Eu falei, pô, a gente só tem desenvolvedor, como que esse negócio vai crescer? E eu peguei um cara lá chamado Evan, que tá comigo até hoje, né? Tá na Lynx. Hoje, depois eu conto um pouquinho a história, entro na história da Lynx aí, que é uma história boa também. E aí, cara, ele chegou lá no primeiro dia de trabalho dele e eu, cara, o que eu vou colocar para esse cara vender? Porque software aqui na região eu já sei que não vai virar. Eu já tava testando isso daí há bastante tempo, tinha uns 10, 20 clientes na época de software, que dava uma receita recorrente, mas era uma parte da receita, era uma comissão, né? Porque eu era representante naquela época. E não pagava a conta no final do mês, né? E aí, cara, eu tive uma ideia. Eu comecei a pesquisar Code Canyon, não sei se você conhece lá. Não conheço. É uma plataforma americana que você entra lá e eles têm softwares prontos, assim,
Tipo, de tudo que você imaginar. Tudo. Quero fazer um e-commerce. Você vai lá, compra o código. Você compra um white label da parada. Você compra um white label da parada, recebe o código. E eu fui lá, vi aplicativo de rádio, vi aplicativo de cardápio digital, vi aquele monte de coisa lá. Eu comprei 2. Comprei um de cardápio digital e um de rádio, que era um streamer, né? Um streaming naquela época. Você conseguia fazer uma rádio. E aí, coloquei ele para testar aquele negócio. Cara, ele começou a vender aplicativo para rádio, para pagar mensalidade. Eu lembro até hoje que ele fechou lá uma rádio lá da região, R$200 por mês. Puta, baita comemoração. Falei, caramba, você fechou R$200 por mês? Então, fechei R$200 por mês e mais o setup para personalizar. E eu falei, cara, e aí começou a entrar uma primeira receita, né? Só que um problema começou a surgir depois, né? Que aí eu nem sabia ainda o que era churn, né? A gente chamava de cancelamento, né? Não tinha ainda o termo, né? Que a gente usa hoje, o churn. E aí começou a acontecer os cancelamentos e tal. E aí teve uma ocasião que um cliente nosso lá de Ribeirão Preto, chamado Sergião Lanches, um cara... Ele tinha contratado esse cardápio digital. Sergião Lanches. O Sergião Lanches mudou minha vida. Caraca, esse cara eu preciso ir lá. Ele precisa estar ouvindo a gente agora. Eu preciso ir lá levar um café pra ele lá. E um presente. E aí esse cara me ligou e falou, Rodrigo, eu vou cancelar. Aí eu falei, ô Sergião, cara, tá todo mundo cancelando. Fala pra mim por que você vai cancelar pra eu entender. Ele falou assim, cara, ninguém entra no meu restaurante, baixa o aplicativo pra ver o cardápio. O cara já tem um cardápio ali impresso e tal. Então, ali foi a primeira lição que eu tive, né? Timing, né? Uma startup, uma das coisas mais importantes para você realmente construir uma startup é acertar o timing dela. Sim. Né? Depois time, tem outros fatores que são cruciais. Mas, assim, ali, né, cardápio digital naquele momento, via aplicativo, era um negócio que... Só que ele me deu uma dica. O iFood naquela época, 2011, 2012, começou em 2011 como Discook, né? Isso. Já tinha virado iFood. E ele falou pra mim, ô Rodrigo, cara, se você fizer esse aplicativo aqui, que é cardápio, o cara conseguir fazer um pedido e eu receber esse pedido aqui, eu não cancelo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, não. Aí eu falei, então tá bom. Na noite eu peguei lá, cara, programei e fiz esse negócio virar um pedido via formulário ainda, né? O cara chegava, toda vez que ele ia fazer um pedido, ele até colocava no carrinho, mas no final ele preenchia um formulário, chegava pra ele no e-mail. Sim. Aí entreguei e tal, ele falou, pô, que legal. Primeira noite que ele foi usar lá, ele falou, putz, isso aqui não presta, você acha que eu vou ficar olhando meu e-mail pra receber pedido? Perdeu todos os pedidos. Aí eu falei, então, o que você precisa? Ah, cara, faz alguma coisa pra tocar na tela lá. E aí a gente foi desenvolvendo assim. E assim nasceu o produto, né? Que hoje chama Delivery App. A gente começou a desenvolver a partir aí ouvindo o cliente, isso é um fator crucial, porque às vezes a gente fala foco no cliente, mas o que é o foco no cliente? Foco no cliente, para muita gente, talvez assim, pensar e tentar se colocar no lugar do cliente, né? A gente fica tentando conjecturar assim, deixa eu pensar o que aquele cliente, qual que é a dor dele, o que ele faz, mas eu sempre falo que foco no cliente é ir lá na barriga no balcão, colocar a barriga no balcão e realmente ouvir o cliente. Perguntar para o cliente qual que é a tua dor. Porque a gente só tentar imaginar a dor dele, muitas vezes a gente vai até chegar próximo, mas a gente não vai conseguir entender a realidade do negócio dele. E foi mais ou menos um pouquinho do que a gente fez. Naquela época era só aplicativo. Aí nós fomos evoluindo. Site, aplicativo. E assim, aqui não dá pra gente mostrar, mas se eu mostrasse pra você essa primeira versão aí, cara, a gente ia dar risada junto, porque era feio pra caramba. Mas não tem aquela frase de que você tem que ter vergonha da sua primeira versão? Eu tenho, viu? Hoje, né? Hoje a gente já... Mas naquela época, lá quando eu vejo aquilo lá, eu falei, cara, como que eu consegui crescer 300, 400 clientes com esse negócio aqui? Assim, é impressionante. E realmente como a gente tem que dar o primeiro passo, né? Existe um poder muito grande, assim, em você tomar a iniciativa e dar o primeiro passo de fazer. E se eu não tivesse comprado aquele código no Code Canyon? Tá entendendo? Será que eu teria conseguido construir tudo que eu construí? Então, às vezes passa pela nossa mente muitas coisas, né? A gente fica, putz, se eu fizer isso, se eu fizer... Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, ele falou, cara, tive uma ideia em 2013 de fazer um guarda-volumes em shopping, uma franquia. E eu falei, por que não fez? Então, ele ficou, sabe, pensando, eu falei, talvez hoje a tua realidade seria outra, se você tivesse testado. Você não precisa fazer um negócio grande, né? Você não precisa começar... Às vezes o cara, ele cria um monte de desculpa para ele mesmo para não fazer. E aí, acho que isso foi o que mudou sem grana, porque para comprar o código lá não era barato, era coisa de era assim, tipo $1.200. Na época eram uns 2, 3 mil reais, né? Mas foi uma iniciativa que fez com que eu testasse. O rádio não deu certo, né? A rádio não deu certo.
E o Delivery App ele começou a crescer. Depois aí a gente fez o e-commerce, né? A parte do PWA. E o negócio foi crescendo lá numa cidade de 6 mil habitantes. E aí foi uma nova fase, assim, que aconteceu na minha história, porque eu comecei a namorar. Minha esposa, que você conheceu agora há pouco, aí atual, né? E eu sempre falo assim, um bom homem de negócio sempre tem uma mulher que acompanha do lado para incentivar, né? E ela foi um incentivo muito importante na minha vida naquela época, porque eu fui meio que desafiado pela família dela. Na família dela são cafeicultores, um monte de fazenda, aquela coisa, e eu era o cara que eles achavam que dava manutenção no computador. Ninguém entendia esse negócio de desenvolver, né? Então falava, formado em ciência da computação, esse cara aí arruma computador e tal. E aí, cara, o pai dela sempre apoiou muito, mas alguns familiares dela, assim, em alguns momentos, pô, o que você vai fazer da tua vida com esse cara aí, né? E um dia falaram pra mim, vocês vão casar? Vocês vão passar fome, porque vocês não têm condição nem de... Aí mexeu com o empreendedor, né? Voraz, eu falei, quê? Aquilo ali moveu, assim, muito forte o meu coração. Falei, cara, eu vou realmente fazer algo grande. E aí foi onde eu comecei um momento de preparação. E aí eu comecei realmente a me preparar mais, buscar mais conhecimento. Aí eu saí da zona de conforto mesmo. E eu falei, vou construir por amor, né? Foi realmente para casar, vamos falar assim. E eu prosperei antes de vender. Muita gente acha que foi o M&A, né? Que o Rosalim ganhou dinheiro no M&A. Na verdade, não. Tinha uma empresa que tinha uma margem muito boa, de 40%, 50%, interior, custo. Naquela época, era um custo... a mão de obra era um pouco mais barata para você. Muito mais barato, né? Mão de obra que eu formava ali da universidade. Aluguel, custo de locação ali baixo. Então, eu tinha uma margem super boa. E aí o negócio começou a crescer em 2016, 2017. O iFood, né? Ele era uma dor que no mercado naquela época, cobrava-se 10%. Começou cobrando 6%, depois foi para 10%. E aí a galera, obviamente, sentiu um pouco no bolso aquilo e começou a buscar alternativas de construir uma plataforma própria, num primeiro momento, por conta de taxas mesmo. Tá? Então, a gente pegou esse timing aí, começou a crescer e surfar essa onda no mercado, muito por conta do iFood, que hoje é um parceiro nosso também. A gente não enxerga como competidor, né? O cara tem iFood, normalmente ele vai ter um CRM próprio, uma plataforma própria para construir sua base, criar relacionamento. Então é mais ou menos um pouco isso que começou a minha história, né? Cara, teve um negócio aqui que você falou que eu gostei muito, bicho. E a gente tem que tentar fazer um resumo disso aqui, porque foi muito legal. Essa construção do Delivery App, nesse início, no início mesmo, no primeiro passo, ele é o caminho limpo, é o clean way do jeito startupeiro. Por quê? Você começou com um primeiro movimento que é o famoso baby step. Tipo, cara, você tem que fazer alguma coisa para descobrir alguma outra coisa, né? Às vezes esse movimento é ir conversar com as pessoas, às vezes é consultivo, às vezes é comprar um app e tentar, às vezes é lançar uma landing page para colher interessados, às vezes é só fazer um Google Ads para ver se o clique é a intenção. Ou seja, qual que é o primeiro sparkle para eu ir aprendendo alguma coisa? Bum, você comprou a parada. Aí depois, você, nessa escolha, pegou 2, 3 produtos. Para quê? Para que você pudesse testar coisas diferentes. Para descobrir o que as pessoas queriam, que é clássico de novo, make something people want. Tipo, o que as pessoas têm, pelo menos, a vontade de comprar a promessa que eu estou vendendo. Depois você fez o MVP na veia, porque com pouco esforço, em pouco tempo, você conseguiu colher o maior número de feedbacks possíveis. Esse é um MVP. Tipo, como é que eu faço algo rápido, com pouco esforço, pouco dinheiro, que colhe a maior quantidade de feedbacks possíveis para aprender para onde é que eu estou indo. E aí depois, para mim, entrou o creme de la creme, que é esse cust dev com um cara, tipo, profundo, tipo, bicho, peraí, o que tá dando errado? Por que está... Então deixa eu fazer isso. Ah, não funcionou de novo, então deixa eu fazer isso. Que é aquela quase co-construção, até o ponto que ele fala, ok, agora funciona para mim. Aí você fala, tem um produto. Essa é a jornada Lean, né, cara, que a gente sempre fala. E muitos empreendedores começam de jeitos diferentes, começam contratando, construindo, pedindo dinheiro, construindo da cabeça deles, etc. Em quanto tempo foi o comprar o código até o Serjão Lanches falar,
beleza, agora eu tô feliz. Quanto tempo levou isso? Esse MVP, construção, teste, etc. 3, 4, 6 meses, 5, 1 ano? Foi mais ou menos uns 3 meses, Muri, uns 3, 4 meses, né? A gente quebrou bastante cabeça naquela época lá, porque também estava aprendendo, né? Eu era um empreendedor, assim, de coragem, de vontade, mas com pouco bagagem, com quase nenhuma. Tinha empreendido uma startup antes, que era a CotBR, junto com meu pai, que era para resolver problema de supermercado, mas aí o problema foi fazer junto com meu pai, né? Porque meu pai tinha, assim, a cabeça dele, Claro. a gente não tinha governança nenhuma, né? E é muito comum que startups inicialmente não tenham nenhum tipo de governança. Então teve um momento que eu falei, vou sair, toca aí, vou seguir um pouquinho minha vida lá. Mas foi muito rápido, assim, porque o vendedor começou a vender e ainda era porta a porta, ligação, prospecção, sabe? Fechou uma parceria com outro representante lá que vendia software, ele mesmo ia fazendo esses movimentos. Ele mas encontrando caminhos. Isso, mas não tinha o Inside Sales. O Inside Sales foi depois, né? Aí foi os testes do Google Ads, que na época a gente já começou a ver os primeiros leads, e aí começou a ter menos necessidade dele buscar o caminho, porque começou a ter demanda, né? Todo dia chegava lá os contatos no e-mail, na caixa de e-mail. Ah, como que funciona? Quero contratar, tal. E aí, putz, eu falei assim, ele começou a atender. Então ele começou a atender aquela demanda. Só que chegou um momento naquela demanda que ela começou a crescer, e aí surgiu uma outra dor ali que eu tive que resolver. Eu falei, putz, agora eu preciso de um cara aqui pra ele não ficar perdendo tempo com um cara que quer aplicativo de táxi. Né? Ligava lá, o cara, eu quero aplicativo de táxi, quero aplicativo pra, sei lá, jogo de futebol. Tinha umas coisas malucas naquela época, todo mundo com muita ideia, né? E aí foi onde um irmão meu, que tava morando na Europa, tem até história boa depois que eu acabei indo pra lá, e aí ele voltou da Europa, né? Ele morou 1 ano lá, ele voltou e ele era um cara que formado em engenharia e tal, e eu falei, ele já tinha trabalhado na Nestlé, ele tava indo pra trabalhar, vou continuar o trabalho da Nestlé, eu falei, cara, você não quer se juntar com a gente aqui e vamos fazer esse negócio e tal? Ele não entrou como sócio, mas ele entrou para trabalhar comigo e ele virou pré-venda. Virou um SDR. Aí o negócio começou a... Isso eu já estava estudando e entendendo. Por isso que eu falo, iniciativa, preparação, né? Que é importante realmente você ir buscando conhecimento no decorrer da tua jornada para você, e a dor faz você fazer isso, né? Eu fui buscar porque eu falei, putz, eu preciso resolver problema de venda, por exemplo, né? Não é porta a porta. E aí foi onde o negócio começou a crescer. A gente naquela época lá saiu lá de 20 vendas mês, já foi para 60, 80 vendas, e daqui a pouco com 2 caras a gente estava fechando praticamente 100 vendas mês, né? A máquina começou a pegar. Começou. E aí eu entendi, 2 SDRs para um vendedor. Né? Aí você falou, deixa eu replicar essa coloquei máquina. mais um SDR e tal, começou a melhorar. Falei, agora eu vou replicando. Aí fui replicando. Aí eu aumentava o Google Ads aos poucos, né? Porque não tinha muita grana ainda. E o mercado engolindo. Facebook Ads, aí comecei Facebook Ads. Facebook Ads difícil de dar certo naquela época, tal, porque não sabia ainda, né, construir o funil, aquela questão de o nível de consciência do consumidor, não tinha essa noção nenhuma desse negócio. Então fazia tudo fundo de funil lá no Facebook, lá, anúncio, tal, mas e aí começou a aumentar cada vez mais, cara. O negócio foi crescendo. Tá, em 2018 a gente já estava super bem, o negócio 2017, final de 2017 para 2018 a gente já estava super bem, crescendo forte. Aí eu fui para a Europa lá para visitar meu irmão que estava morando lá, voltando um pouquinho na história aqui para contar, né? O negócio indo super bem. Pô, primeira viagem, paguei né, tive condição de pagar para minha namorada, minha mãe foi, sabe quando você entra assim, você abre a conta do banco, o negócio tá positivo e, né, aí aumentando caixa, todo dia eu falei, né? Top, tava super feliz. Encaixei. Não tinha nada, na época ainda não tinha cartão de crédito, o negócio tava indo bem. Fui pra lá, curti a viagem e tal. Cheguei, cara, primeiro dia que eu voltei, né, fiquei 27 dias lá, viajei vários países lá, tá, uma viagem que era um sonho, assim, da família. A Apple mudou uma política, e a política que a época eu tinha mudado proibia, né, a criação de white labels. Ou seja, não podia mais fazer o aplicativo com a marca própria do restaurante e colocar na nossa conta lá. E aí eu cheguei, a galera tava desesperada. Eles seguraram, né, para não falar para mim, para não me entristecer lá. Mas tava tudo parado. Não conseguia vender, porque todo mundo que era... O foco era aplicativo, Android e iOS. Sim. Na época. O web ainda não tinha pegado tanto, assim, PWA, a galera não tava ainda... Tava mais... E aí, cara, chegou o Lucas lá, que trabalha comigo, chegou o Rodrigo, cara,
negócio estava indo super bem, nós tentamos já de todo jeito contato, disse que não vai liberar mais, mudou a política. As outras startups da época que já estavam também atuando, todo mundo criaram um grupo desesperado, e aí é a hora que a gente separa os homens dos meninos, né? Eu sempre digo assim, porque a mentalidade é um negócio muito importante no momento que você vai fazer negócios. E isso é uma coisa que eu construí, amor, eu acabei não falando, mas eu também sou líder religioso. Sou líder de uma instituição religiosa de forma voluntária. Mas isso foi uma coisa que eu comecei lá em 2014, eu fui fazer um curso de Bíblia para aprender mais sobre Bíblia, princípios. Eu estudei 2 anos numa escola que é internacional, tem mais de 80 escolas aí. E lá isso me deu uma bagagem muito forte para mentalidade mesmo, né? Para como lidar com situações mais adversas, porque o empreendedor toma porrada todo dia e a gente tem que aprender a lidar com isso daí. E ali eu falei para ele assim, naquele momento eu me lembro até hoje, eu falei assim, cara, nós vamos fazer esse negócio dar certo, porque a gente chegou até aqui e não vai ser a Apple que vai parar nós vamos fazer. E eu lembro que a gente ficou 15 dias sem vender nada, Muri. Sem vender nada. A gente segurou tudo, travamos tudo, tá? E aí, eu pesquisando, eu descobri o PWA, né? Que é os aplicativos lá, o Progressive Web Apps, né? E a gente criou uma versão que o cara podia colocar na Apple lá, ele colocava o ícone dele, né? E a gente, depois que resolveu isso, a gente começou a vender mais do que a gente vendia antes. Por incrível que pareça, a gente criou um argumento com o cliente de gerar valor para ele. Pô, o consumidor vai baixar, não vai ocupar espaço, tal. Vendedor nato, né? Claro, dá um jeito. Claro. Nem todo mundo tem banda para ficar baixando app grande. Isso, criamos um pitch lá e tal. E começou a vender de novo, voltou a vender. E por incrível que pareça, assim, a gente depois conseguiu resolver esse problema, né? A gente conseguiu resolver, voltar a enviar os aplicativos. E tem outras empresas, inclusive a gente adquiriu uma empresa recentemente, né? Que a gente adquiriu a base, que foi o caso do Vito e tal. Depois eu posso contar um pouquinho. E eles não tinham resolvido até hoje. Só mandava Android. Só enviava Android. Então eu falo assim, a gente tem que realmente ter assim, uma crença muito forte naquilo que a gente está fazendo e não deixar os problemas impedir a gente de avançar, né? E essa parte religiosa me ajuda muito, que eu falo assim, os cernes da credibilidade. Vou falar uma coisinha aqui, que a gente usa muito, inclusive na Lynx, a gente fez um treinamento para toda a liderança lá, que é um treinamento lá da Franklin, né? E eles falam sobre 4 coisas, né? Integridade, que são os 4 cernes da credibilidade. Integridade, intenção, né? Isso é o culto, fica embaixo da terra, é a raiz, é a nossa raiz, é aquilo que está dentro de nós, tá? Mas é fundamental. E depois a gente tem as nossas capacidades e os resultados, entendeu? E dentro de uma equipe não é diferente. O time ele vai confiar no empreendedor, no CEO, se ele conseguir primeiro enxergar que o cara é íntegro, porque ninguém segue quem tem problema de integridade, quem trai esposa. Perfeito. Quem faz, entendeu? O cara, por mais, ele até fica do teu lado um tempo, mas chega uma hora que ele fala, ele vou sair, né? E isso era uma coisa assim que o cristianismo me fortaleceu muito, cara, porque eu vi meu pai fazendo coisa errada, entendeu? Então eu tinha tudo pra seguir aquela vida, era muito mulherengo, inclusive, na minha juventude, né? Era muito mulherengo, tal, tive uma época de balada, tudo. E aí, aquele momento que eu fui estudar, que eu entendi aqueles princípios, isso fortaleceu muito os valores dentro das minhas crenças, que me nortearam para realmente conseguir gerar essa credibilidade com o meu time, porque assim, o time que tá comigo hoje, né, que é o time que tá lá dentro da Lynx, os mesmos gestores que eu tenho daquela época. Ninguém saiu. Ninguém. Entendeu? Manteve a galera por perto. Então, o resultado eu não tinha ainda. Estava começando a ter. Resultado, eu não tinha o track record como eu tenho hoje, né? Mas eu tinha a integridade. E aí eu vou contar uma história aqui que acho que é importante contar. A intenção era boa, porque a intenção era mudar a história da minha família e ajudar aquelas pessoas que estavam trabalhando comigo. Então, como a intenção era boa, eles sentiam isso. Aí a cultura foi criada a partir disso, servir o cliente, né? Eu sempre fui muito servo também dos colaboradores, servia café pro colaborador, tal, cumprimento todo mundo quando eu chego. Aquele negócio que é intrínseco, sabe? Sim. De dentro, não é um negócio assim forçado. E a cultura nossa, ela surgiu lá na Nimo, foi muito forte. A cultura que a gente criou lá, realmente, de servir o cliente, né? De servir uns aos outros, tal.
baseado, obviamente, também no cristianismo. E isso fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Aí tem uma história que antes que eu esqueça aqui, que eu conto pra você, quando eu fui fazer M&A, o negócio já tava super bem, eu já tinha construído casa, já tava... já tinha se resolvido Tava profissionalmente. resolvido, Tá. já tinha faturado. A minha vida pessoal já tava... Vida pessoal financeira resolvida. já tava muito boa. Muito bem encaminhada. Muito bem encaminhada, é. E aí, cara, eu fui fazer M&A, contratei um escritório de advocacia, tá? Um cara muito bom, inclusive, e tal. E aí ele me atendeu sempre. Chegou um dia lá, já nas últimas análises de contrato, ele teve uma viagem e entrou uma advogada na parada, né? Cheguei lá para fazer as últimas análises, entramos numa sala, colocou numa sala menor que essa daqui, assim, fechando, né? A porta, tudo fechado. E a gente fazendo análise, sentada próximo, uma moça bonita, loira, dos olhos claros e tal. Daqui a pouco eu vejo o pé dela encostando na minha perna e, sabe? Não creio. E tentando me assediar ali naquele momento, né? Uou. Naquele momento ali, cara, foi uma luta interna, né? Uma luta interna muito grande, porque ali eu tava realmente, assim, provando que eu tava preparado para ir pro próximo nível. E aí, naquele momento, eu me afastei, né? Ela assustou, que talvez, não sei se ela tivesse entendido que eu tava... Mas em nenhum momento, né? Eu dei nenhum sinal para ela de que tinha nada mais ali além daquilo. Me afastei. E aí, cara, saí dali, assim, o mais rápido possível. Terminei ali a análise, falei, e saí fora dali. Cheguei em casa, contei pra minha esposa, né? Já tava casado. Falei, nossa, aconteceu tal situação. Até porque eu creio muito nisso, que a gente, né? Não fiz nada de errado. Eu falei, putz, fui assediado lá. E aí, por que eu tô contando essa história, né? Tem uma história que eu sempre uso, que um cara foi fechar um grande negócio fora do país. Ele fechou um contrato muito grande. E aí, na hora que ele fechou o contrato com a empresa, ele falou, pô, vamos comemorar. E aí os caras, pô, mas aonde? Cara, eu vi que tem um bordel aqui do lado, né? Aí o cara falou, mas você não é casado? Né? O cara que tava contratando o serviço dele. Ele falou, eu sou. Pegou o contrato e rasgou. E falou assim, se nem tua esposa pode confiar em você, você acha que eu vou confiar meu negócio nas tuas mãos? E perder o negócio. Cacetada. Então, por isso que eu tô, né, trazendo um pouco também dessa mensagem, né? De que isso hoje não é mais um diferencial, isso é obrigação. A gente precisa realmente ser íntegro nos negócios para construir coisas grandes. Porque eu aprendi isso com meu pai estava prosperando, cara, tinha um monte de coisa, um monte de negócio. E quando ele foi lá e fez aquilo, né, engravidou, a vida dele, assim, mudou e virou de ponta cabeça. E são pequenas coisas que podem mudar tudo e destruir tudo que você levou muito tempo para fazer, né? Tipo, muito efêmero pro que você tinha construído até ali. Tipo, é colocar demais a perder. Exatamente. Sim. Então são lições, assim, que a vida me trouxe e que eu sigo, né? E hoje eu tô lá contribuindo com a sociedade. Eu falo que a prosperidade, ela não é só primeiro, ela nos satisfaz, né? Ela traz mais condições, mais liberdade de tempo, tudo isso. Mas chega um momento, assim, da prosperidade, que a prosperidade também ela começa a mudar a tua família, né? Isso já aconteceu, meus irmãos são diretores hoje na Lynx. Legal. Né? Minha mãe tá super bem, viaja meu pai, eu ajudo sempre que eu posso, sabe? Já comprei carro para ele, aquela coisa toda. Mas existe uma próxima fase, que é a fase quando você começa, de alguma forma, a retribuir isso para a sociedade, ajudando, né? E a instituição religiosa, a igreja, que é uma igreja batista lá, que eu sou voluntário, não sou o pastor que fundou o negócio, é uma forma que eu tenho de contribuir com a sociedade, retribuir aquilo que eu creio que Deus fez na minha vida, né? Porque foi muito, assim, fé, muita realmente, não vou dizer coragem, mas a fé é algo que vem de dentro, sabe? E aí tem muitas histórias aí que, assim, de oração, de negócio que tava lá no começo, putz, não tinha dinheiro para pagar os funcionários, cara. Eu falei, o que eu vou fazer? Né? Teve um dia, por exemplo, lá que foi bem no comecinho de 2014, eu tava não tinha como pagar o funcionário naquele dia. Tava sem grana. E aí eu tinha ouvido que quando for falar com o pai, entra no teu quarto, fecha tua porta, fala com ele em oculto, que em oculto, em secreto, ele te responderá. Tá lá escrito em Mateus, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso, vamos lá testar esse negócio. Foi a primeira experiência que eu tive, assim, que eu falo, não é uma religião, é um relacionamento, né? Aí eu desci lá na minha casa, já tava com um escritóriozinho pequeno, entrei no quarto, fechei a porta, me ajoelhei e falei, eu tô colocando esse negócio nas tuas mãos, né? Orei, fiquei uma meia hora lá. E aí, Ramuri, foi a primeira experiência que eu tive, assim, com essa parte, né, espiritual. Eu levantei, e antes que eu saia do quarto, cara, o telefone meu tocou. Meu pai morava em outra cidade e tal. Era meu pai.
Aí meu pai falou, filho, faz tempo que não se fala, como que você tá? Tudo bem, pai, tá tudo certo. Tal. Não tinha esse relacionamento pra falar com meu pai de dificuldade, nada, né? E ele falou assim, filho, é o seguinte, o pai nunca deu nada de presente pra você. O pai vendeu aquela chácara, sabe aquela chácara lá que o pai tinha, que não sei o quê. E o seguinte, o pai queria dar um presente pra você. Eu falei, pai, né? Aí, amor, ele falou, onde você tá? Aí passou uma meia hora, ele parou lá onde eu tava, em casa. E ele falou, entra no carro aqui. Entrei no carro, cara. Ele tirou uma maleta com a parte do dinheiro que ele tinha vendido a chácara, né? E me entregou. Eu falei, cara, esse negócio aqui não pode ser outra coisa que não seja Deus, porque não tem como. Ninguém sabia, né? Eu sou um cara muito assim, não comentava esses problemas com ninguém. E aí foi assim a primeira experiência que eu tive. Por isso que hoje eu falo bastante assim de Deus e de relacionamento com Deus, porque dá para viver experiências sobrenaturais no empreendedorismo com fé e princípios. Eu acho que quando você tem alguns exemplos de que o que você acredita está sendo validado, eu acho que isso só te traz mais para conexão com essa fé. E o fato de terem outras pessoas lá na igreja faz com que você se coloque na posição de querer ser a referência para elas ali também verem que, pô, cara, se você está aqui é porque você está procurando isso. Deixa eu te contar como é que foi para mim, né? Tipo, e é engraçado como às vezes empreendedorismo e isso se cruza muito, né? Mas você achou um jeito diferente aqui de tocar os negócios com alguns princípios que no final do dia realmente são bons para os negócios, são bons para a vida, né? Funcionam para os dois lugares. Deixa eu perguntar um negócio, mas aproveitar. A gente está com mais ou menos uns 40 minutos aqui e, obviamente, a gente tem um presentinho para você. Você me trouxe um presentinho, show, me trouxe cara, cafés especiais, etc. O time de investidores VC, a Aninha escreveu uma cartinha à mão para você e essa é a nossa camisa exclusiva Reserva Investidores VC. Foi feita pelo DeGrossi com a reserva, não está à venda. Muito bom, obrigado, amor. Fico feliz aí, honrado aí com esse presente. Tem uma cartinha aqui. Tem. Show de bola. Pô, cara, ó, bom. De coração, o time agradece aqui. Eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta, cara. Nessas horas que teve a App Store, que a Apple falou, a gente vai mudar a forma como funciona isso aqui. Porque eu também tinha uma empresa de software na época. Eu tive a Sync até uns 2013 para 2014. E eu lembro quando a Apple mudou isso, porque a gente fazia aplicativos para os grandes veículos de comunicação. Infoglobo, Lance, etc. E quando a gente criava alguma coisa para eles, os outros queriam as mesmas coisas. Então, teve uma época em que era tudo dentro do nosso CNPJ e a gente fazia os apps publicados pelos outros. E essa mudança foi quando a Apple falou, nananina, se tu for fazer um app pro Jornal Globo, o Globo tem que ter uma conta aqui dentro. Essa limitação fez vocês mudarem o modelo e encontrarem outros caminhos. Vocês acham que essas limitações forçam a gente a encontrar essas melhores oportunidades? Às vezes eu tenho a sensação de que a gente só encontra o product market fit, só encontra o caminho de começar a crescer, etc., quando alguma coisa começa a dar errado e a gente fica sem alternativa. E é sem alternativas que a gente acha o que as pessoas só olharam até o final da primeira página do Google. Eu tenho certeza, não tenho nem dúvidas disso. Né? A minha história foi basicamente essas pivotadas, né, que a gente fez ao longo do caminho por ter encontrado, né, dificuldade. Eu sempre digo assim que o empreendedor ele não pode ter muito apego com o produto que ele criou, com a solução que ele criou, porque não é só sobre produto, é muito mais sobre qual é o valor que ele está entregando para o cliente, né? E é necessário fazer isso o tempo todo. Eu fiz inúmeras vezes essas mudanças por conta de limitações e problemas que a gente... Inclusive, hoje a gente faz muitas... Como eu falei para você, o produto hoje de Delivery App, ele não é mais um aplicativo próprio de delivery, né? Ele é um CRM, ele tem soluções, por exemplo, de autoatendimento, né? Hoje eu toco lá na Lynx, que a Lynx é uma empresa líder de varejo aqui no mercado, com 45,6%, né, de market share. Nossa, gigante. Gigante, tem mais de 5 mil colaboradores, sou sócio lá na Stone. E estou à frente dessa área que cuida da digitalização do food service. Então, o negócio ele foi evoluindo e essas mudanças foram realmente porque o mercado mudou. Eu falo assim, em 2019, né, a gente fez M&A.
E foi no time certo, porque em 2020 veio a pandemia. Então, de certa forma, o delivery cresceu muito ali, né, naquele período. Né, não foi um momento de bom para ninguém, né? A gente passou poucas e boas lá, todo mundo, perdeu alguém conhecido. Mas pro delivery foi um negócio assim que explodiu. Eu bati a meta de earnout no primeiro ano, dos 3 anos. Nossa, bicho, teu earnout estava atrelado à parada e veio a pandemia e fez todo mundo ir pro aplicativo. Exatamente. Então, assim, foi aquela explosão. Uau. A gente passou a vender 500 por mês. Caraca, tu tem que agradecer muito a Deus mesmo, hein? Tá entendendo, né? Tá entendendo? Tem amigos lá que trabalhou comigo, lá, o Evan, eles falam assim, cara, essa história da Nimo é uma história sobrenatural. Porque tem coisa por meio do caminho que eu não contei aí que é impressionante, cara. Tem umas coisas assim, Abrafood, você já viu a história da Abrafood, que foi um aplicativo que a gente criou no meio do caminho com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Pô, esses caras apareceram do nada e falaram assim, você tem app de delivery? Falei, tem. Você quer criar um marketplace? Aí eu fiz o orçamento pros caras, né? 150 mil lá na época, 200 pau, era caro. Eles falaram, pô, não tem essa grana pra pagar. Falaram assim pra mim, se você construir esse negócio aí, a gente vai trazer 40 clientes pra vocês. Eu falei, 40 clientes? 8 mil por mês e tal. Falei, vou fazer esse negócio. Aí comecei, desenvolvemos em 30 dias, os caras pagaram. Feira, viagem, hospedagem, tudo que você imaginar pra gente ir pra Manaus e lançar esse negócio. Então, são as coisas... O M&A, né, foi sobrenatural. Sim. E depois o pós também, apesar de... Eu não comemoro, né, o que aconteceu, mas eu falo que, né, obviamente que nos beneficiou nesse ponto de vista de crescimento. A gente cresceu muito. E aí foi um outro desafio. Pós M&A, o desafio foi como que a gente cresce nesse nível de crescimento, 300% ao ano, uma empresa que já estava faturando milhões, né? Chegamos a milhões por mês ali. Sim. No home office. Cacetada. Acostumado a nada de home office. Né? Nada, zero home office. Na hora que, assim, eu fiquei incrédulo, vou falar a verdade pra você. Num primeiro momento eu falei, cara, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar. Como que eu vou fazer? Como que nós vamos liderar essa galera? A gente tá muito acostumado a isso. A gente não sabia trabalhar com home office. Ninguém sabia trabalhar com home office. Na Lynx. E aí a gente teve que se preparar para isso, né? Então a gente começou, por exemplo... Hoje o home office funciona super bem. A gente não é só home office, é híbrido, né? Mas naquele momento, assim, os times começaram com a liderança ficar em call, né? Durante todo o horário de trabalho, obviamente ficar todo mundo mutado. Então, mas a gente começou a desenvolver, né, procedimentos e boas práticas para trabalhar no home office. E as coisas foram dando certo. Mas teve um período, assim, de bastante mudança, né? Enviar equipamento, porque tinha muita gente que às vezes não tinha equipamento em casa, não tinha condições de também trabalhar em casa. Pô, o cachorro, a família, o filho. Então a gente teve que entender cada um também ali e ia se adaptando para fazer o negócio acontecer. Foi um período de muito desafio, né? Realmente de muito crescimento. E aí, durante os 2 primeiros anos, eu toquei a empresa de forma independente, né? Continuei como CEO lá na Nimo, apesar de ter feito M&A. Eu entrei como acionista na Lynx, né? Então recebi uma boa porção de ações. E aí... Eu tava tudo certo, eu falei, pô, eu vou ficar aqui, vou bater burnout e depois eu vou partir para a próxima, né? Vou investir em startups, tal, que é um negócio que você me ensinou e que eu gosto pra caramba, aprendi aqui com você e tem sido muito bom. Aí entrou uma nova oportunidade no caminho, que foi Stone, né? Eu como acionista, Stone, a gente começou uma negociação lá, tá? E na hora que isso chegou, eu falei, putz, tem mais uma oportunidade aí. E aí a gente concretizou o negócio, votei em assembleia, tal, participei, que foi uma segunda liquidez que eu tive com ganho, né? Tive uma boa rentabilidade, até porque a pandemia estava descontada e tal. Foi ganhei ótimo. grana e decidi seguir, porque tive a oportunidade de me tornar sócio na Stone também. E é uma empresa de uma cultura ímpar, assim, que a gente sempre fala, né? Não é o cliente ter razão, o cliente é a razão. Então eu me apaixonei muito por essa cultura da Stone, uma cultura, né? A gente atende o cliente em 5 segundos. Não sei se você conhece o livro lá de 5 segundos. Que né? maneiro. Do Augusto Lins. Então tem até um livro sobre a cultura. Que maneiro. E isso fez com que eu decidisse optar e seguir. Não porque preciso, mas porque quero, porque gosto de estar lá. E estou lá atuando, né? A Lynx hoje é uma unidade de software dentro do grupo Stone Co. E como que agora, tendo feito uma jornada empreendedora, tendo encontrado o caminho, tendo já
antes do Exit já estava encaminhado financeiramente, aí vem o Exit, depois vem uma outra oportunidade no Arnaldo. Como que agora vocês vão criar limitações para vocês continuarem sendo criativos? Porque agora você continua querendo empreender, inovar, participar de outras coisas, construir, etc., mas as limitações diminuíram um pouco. As limitações, com certeza, né? Elas reduzem, até porque a gente está debaixo de um guarda-chuva, né, de uma empresa super grande. A gente está ali no dia a dia, sou diretor executivo lá, tal. Então, obviamente que você sente menos esses percalços, Sim. mas existe um negócio, né, que principalmente quando eu falo que existe uma grande diferença entre empreender uma startup e ser executivo, diretor executivo de uma empresa desse tamanho. Sim, total. Juntando as duas, dá 14 a 15 mil funcionários, colaboradores lá. Um negócio grande. A primeira coisa é que existe um P&L, né? Eu, como diretor executivo lá, eu sou responsável por um P&L, né? Que é uma DRE. Então, a gente tem um guidance. A gente, no começo do ano, faz orçamento, né? E no final do ano, a gente tem que entregar. Então tem restrições, né? Tem restrições. Tem, não é sempre vai lá e brinca lá, né? A gente tem que entregar. Então, obviamente que a gente acaba tendo muito mais iniciativas hoje, Amor, do que antes. Sim. Porque antes a gente pivotava, fazia algumas iniciativas só quando tinha, assim, uma limitação de produto. Quando você está numa empresa desse tamanho, realmente, assim, você tem uma responsabilidade e um desafio que é maior, porque você tem que entregar valor para o acionista. Sim. Você está entendendo? Entregar valor para o acionista. E não dá simplesmente para você falar assim, pô, fiz um guidance, um orçamento, e chega lá no final do ano você não entrega aquilo ali, entendeu? Claro. Tem que entregar margem, tem que entregar receita, né? Então, apesar de estar grandão e maior, as restrições ainda são, porque tem muitas caixinhas e muitas regras que precisam ser atendidas. Exato. E por conta desse desafio de você chegar no final do ano e entregar lá o teu orçamento... Por si só já é desafiador. Você vai fazer muita coisa. Sim. Então, por exemplo, hoje a gente tem operação internacional. Nossa. Né? Colômbia, México, a gente tem franquias, a gente tem vendas diretas, time de hunting, 2 times de inside sale, Sim. a gente tem time de phishing, upsell. Hoje o negócio é assim... Colossal. E a gente vai fazendo testes, experimentos. A gente, obviamente, eu tento trazer um pouco dessa minha experiência de agilidade, de fazer as coisas rápidas dentro do negócio grande desse. Esse foi o primeiro desafio que eu tive quando entrei na Lynx, porque a Lynx era um gigante. Claro. Eu falava que era um elefante e um coelho amarrado no pé dele, né? Então, eu senti muito no início. Eu senti muito. Só que eu tinha autonomia, né? Eu já coloquei isso em contrato. Eu quero, obviamente, dentro das diretrizes da companhia, ter autonomia para fazer gestão do negócio. Legal. Tá? Isso foi uma premissa que eu coloquei desde o início lá. E aí, a gente teve que fazer... Eu tive que realmente, assim, ser um cara que às vezes incomoda um pouco lá dentro. Sim, mas para provocar um pouquinho também. Para provocar. Então, uma das maiores lições que eu tive lá é fazer essas provocações da forma certa. Porque no ambiente corporativo, você precisa manter uma boa política também da vizinhança. Então, ali dentro, assim, eu falo que como profissional, como empreendedor, eu estou num outro nível, né? O fato de eu hoje poder liderar um time muito maior e tal, fez com que eu buscasse conhecimento para isso. Então, liderança. Como que eu provoco? Hoje eu faço pergunta. Falo pro cara, vai lá e faz isso, faz aquilo. Antigamente era assim, dono de empresa, né? O cara, vai lá e faz isso, por favor, tal, óbvio, com educação. Hoje, eu tenho já um conhecimento onde eu vou, obviamente, aproveitar o melhor daquele cara. E aí, eu vou fazer as perguntas certas, as perguntas de coaching. O que você acha disso? Deixa eu falar. Então, às vezes, uma provocação, por exemplo, com um alto executivo, não precisa simplesmente falar, não, isso está errado, isso não vai funcionar, tal. Eu simplesmente vou falar assim, cara, e se a gente fizesse dessa forma, o que você acha? Sim. Então, a gente vai ganhando muita maturidade dentro de uma empresa desse tamanho, desse porte, né? E foi um dos principais objetivos quando eu fiz o negócio. Eu falei assim, eu quero ir para um próximo nível, aprender realmente como que é uma empresa desse tamanho, M&A, comprar empresa. Então, assim, a primeira experiência é o M&A, que é um caso à parte, né? Começa lá com aquele memorando de entendimento, o famoso MOU, onde você tem que tomar cuidado. Então, a primeira lição ali, amor, contrate um bom advogado, né? Se é que você me entende. Contrate um bom advogado, né? Porque realmente ali é um momento, assim, onde você puxa a corda de um lado, o cara puxa do outro, mas a Lynx realmente sabe fazer esse negócio, né? Mais de 30 empresas adquiridas. Então, obviamente que num primeiro momento a gente desconfia um pouquinho, pô, será que esses caras vão colocar a faca no meu pescoço? Mas, cara, é uma empresa maravilhosa, com uma liderança, né?
com sócios, pessoas assim de bem e que sabem fazer M&A. Né? Pô, que legal, cara. Eu ia até fazer essa provocação, acho que é uma pergunta boa para os empreendedores, para os empresários executivos que estão em seus negócios, que todo mundo em algum momento tem alguma relação com M&A, né? Os empreendedores estão sempre se relacionando com isso, buscando. Nós, investidores, estamos sempre, de alguma forma, participando um pouco dos M&As delas e, como executivos, às vezes pode vir uma oportunidade para a gente, como veio para você. Só que essa questão do pós-M&A, do dia 1, depois da venda, do earn-out, do entrar em outra cultura, de aceitar uma governança, de aceitar a perda de controle, ela é um tabu que ela é conversada como se fosse os tabus do futebol que são conversados só depois do programa e fora do ar. Aí tem um empreendedor que vai falar, pô, bicho, eu assinei um earn-out de 4 anos e no final do segundo eu já não queria mais nada e já não aguentava ficar naquela empresa. Um outro que fala, pô, bicho, negociei pior a minha secundária para ter um earn-out de 2 anos e, pô, me tiveram um super pênalti por isso. O outro, cara, eu assinei para 4, não aguentei, saí no 3, perdi dinheiro. Tem muita história de que esse empreendedor, ele atinge aquele momento de, então, zerei o jogo no nível easy ou médio, sei lá, agora eu tenho possibilidade de entrar num jogo diferente, de aprender com um gigante, etc., mas ele acaba se frustrando porque o jogo é tão diferente que ele não se sente mais empreendedor. Eu queria que você comentasse, não da sua posição, que você já falou, gosto, admiro, trabalho bem, etc., do que você, executivo, já viu de outras relações e por que não funciona tão bem e por que funcionou bem no seu caso? Na verdade, o Amaury, teve situações e momentos que eu falei, cara, acho que eu vou sair, né? Porque assim, é empresa grande, você tem que lidar com um monte de gente, mudou muita coisa, né? Nesse meio tempo, né? Saiu o CEO, um cara que era o vice-presidente, que é o Jucinei, um cara que eu tenho uma relação muito boa, né? Assumiu como CEO, eu reportava já direto para ele. Então, teve momentos assim difíceis. Não vou dizer para você que não vai ter momentos que você vai. E aí, é o que eu falei dos princípios. Tem um princípio que eu sigo e que esse eu acho que é um dos principais princípios hoje que eu sigo na minha vida, que é tudo, tem uma palavra que diz assim, tudo quanto fores fazer, faça de todo o teu coração. Em outras traduções está escrito assim, tudo quanto fores fazer, faça se tiver alegria no teu coração. E às vezes a gente entende errado isso, a gente entende assim, pô, eu tenho que trabalhar alegre, tenho que trabalhar, mas na verdade isso daí quer dizer o seguinte, na hora que você pensa em desistir, que você tem um problema como esse para resolver, é o momento que você não pode tomar nenhuma decisão por conta desse sentimento. Sim. Entendeu? Exatamente. Deixando tudo nebuloso. E isso fez com que eu chegasse até onde eu cheguei lá dentro. Porque eu não cheguei nessa posição que eu tô hoje. Eu virei diretor estatutário, diretor executivo. Eu fui, né, atingindo, obviamente, ganhando confiança dentro lá da organização. Entrei como diretor, mas depois eu fui ganhando mais confiança. Hoje eu participo de todas as definições, comitê executivo, tudo. Mas no meio termo, teve hora, cara, que teve conflito, teve alguma situação, né, que às vezes o cara falou de uma forma que você não gostou, que isso acontece. Ou earn-out, pô, mas e aquilo ali que não foi? Então, nessa hora que eu pensei em desistir, esse princípio me norteou. Porque eu falei assim, decisão de sair se toma quando você vai sair com alegria. Não, eu tô feliz porque eu vou começar um outro projeto, uma outra empresa, um outro empreendimento. E isso norteia a minha vida, isso serve para tudo na nossa vida. Né? Serve para tudo na nossa vida. Normalmente as pessoas elas tomam decisão quando o sentimento é ruim, quando ela está desanimada. E eu sempre digo assim que toda decisão tem que ser tomada quando você está com alegria para fazer outra coisa. Entendeu? Senão você às vezes interrompe uma jornada de sucesso por conta de um momento. Né? Um momento ali que você não está bem, não está legal, você está cheio de as emoções e aí você toma uma decisão. Por isso que princípio é algo que norteia e que te dá a capacidade de ir mais longe. Porque nessas horas que a gente ia tomar a decisão, e a gente toma mesmo, cara. A gente desiste de família, às vezes. Nacional? De família, desiste de empreender, desiste de... E empreender o bom empreendedor não é nem sempre encontra um bom negócio. O bom empreendedor, ele acha, né, o bom negócio, né? Perfeito. Então ele vai buscar. Ele procura. Vai procurar, né? Até encontrar. Exatamente. É o grit, né? Nos Estados Unidos muito conhecido, né? O cara, tô sangue no olho, o cara vai até o final. Então eu vejo muito isso quando a gente fala de empreender, esse comportamento é um comportamento que não importa onde você tá. Se você é um cara perseverante, um cara que independente de se você tá se sentindo bem ou não, você fala assim, cara, eu vou
eu estabeleci já o tempo que eu tô lá, entendeu? Eu já sei, ó, depois eu vou usar meu tempo com a minha família, Sim. meus filhos, né? Sou pai da Isabela e do Davizinho. Isabela com 3 anos, Davi com 1, né? Então, obviamente que eu tenho todo um plano, né? E eu pretendo, obviamente, em algum momento, né, que já está definido lá na frente, eu vou me dedicar mais à minha família. Então, eu vou cumprir o plano. Legal. Entendeu? Não vou mudar o plano no meio do caminho, porque vai ter um momento de dificuldade. Sim. Isso que as pessoas, no momento que você assinou o contrato, você já deveria ter pensado. Fala, pô, se eu assinei 3, 4 anos de earnout, você já tinha que falar, pô, já tinha na hora, aquela era a hora de você definir. Não depois de um ano, quando o problema apareceu, você, pô, vou largar esse negócio aqui. E é onde a galera perde dinheiro, né? Perde dinheiro, perde oportunidade, perde aprendizado. Então tem que colocar a sandália da humildade e cumprir aquilo que você planejou. Perfeito. Cara, eu tenho uma pergunta que é um negócio interessante. Eu não sou um cara religioso, mas eu acredito em Deus. Acredito muito no papel que as religiões têm para o ser humano. E eu gosto quando as pessoas conhecem alguns trechos da Bíblia e usam isso em determinados momentos da vida deles. A minha pergunta é totalmente off-topic. Vocês decoram isso e na hora ele vem, você fala, pá, é aquela parada, ele aparece para vocês ou estou mal, deixa eu ler alguma coisa porque talvez ele apareça. Como é esse processo de uma frase, um versículo, uma parada, tipo, encaixar? Porque, bicho, eu adoraria saber eles de cabeça. Porque para todas as situações da vida, tem alguma parada que se você lesse, lembrasse, aquilo ia te colocar de novo no chão e ia fazer você tomar uma decisão talvez melhor, entendeu? Sim. E eu vejo muitos... Eu gosto desses pensamentos, das frases. Elas norteiam algumas coisas que eu faço. Só que as minhas não são bíblicas, né? As minhas são da vida, do empreendedorismo, do não sei o quê. Só que eu acho isso muito poderoso. Como é que funciona? É de tanto que vocês acabam lendo ou algumas marcam vocês? São... Eu gosto desses insights, dessa provocação. Sim. É como se fosse um lugar onde você vai sempre ter um reforço para você continuar. Isso. Tem uma outra palavra que diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é muito por ouvir, porque como você se expõe a esse ambiente, né? E não precisa ser um ambiente religioso, mas algum ambiente que vai, de alguma forma, falar sobre provérbios, vai falar sobre o Novo Testamento, que no meu caso lá no Rema, era um ambiente de entender, né? Interpretar a Bíblia. Isso vai preenchendo você, né? Isso vai preenchendo você daquela palavra e isso começa a nortear a sua vida. Então, sim, tem coisas que não é que decora, de tanto você ouvir, às vezes você vai falar coisas do dia a dia do negócio, de startup que você ouve o tempo todo. Que marca a gente. Que marca a gente, né? Então, eu sempre digo assim, que a Bíblia, ela é um livro que, inclusive, muitos escritores best-seller estão usando princípios demais lá, né? E você precisa entender, né, como interpretar a Bíblia, porque a Bíblia, muitas vezes, ela é mal interpretada, né? E às vezes acaba até gerando um pouco de repúdio, assim, com algumas religiões, porque a galera pega partes isoladas e usam ali para defender, né, teses, crenças, aquela coisa, mas a Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e versículos, né? Ela foi escrita em pergaminhos e tal. Então é como se fosse uma carta mesmo ali, né? Cada livro ali, você precisa às vezes ler o contexto todo para você entender o que está querendo dizer. O Antigo Testamento é mais difícil de você sozinho conseguir entender aquilo ali. Você precisa realmente ir para um estudo teológico ou ir para uma escola dessa. Já o Novo, aí é legal, porque aí você vai ter uma clareza maior. Sim. Né? Você vai ter uma clareza maior sobre esses princípios. Você pega alguns livros ali na Bíblia, por exemplo, os evangelhos, né? É se expor, Amuri. É se expor mesmo, ouvir, frequentar alguma entidade religiosa, alguma igreja, né? Que você se sinta bem. E ali você vai, obviamente, tirar aquilo que serve para você, você pega. Aquilo que você tira o espinho, né? Fala assim, é que nem uma criança. Você não vai dar para um bebê comer peixe. Claro. Porque ele não sabe ainda. Perfeito. Mas chega um momento da vida dele que ele já vai comer peixe, ele vai tirar o espinho, já vai para feijoada. Assim, a nossa vida, a gente vai amadurecendo, né, espiritualmente também, a vida religiosa. E existe alguma literatura ou alguma pegada de negócio assim que traga essa questão dos princípios e de algumas coisas que são oriundas da religião,
porque você usou isso para os negócios quase como alguns mantras para você, né? Não pregando, mas usando o lance da liderança, o lance da integridade, da intenção. De certa forma, é um jeito de aprender também a se fazer negócio, né? Mas existe literatura disso? Existe tipo assim, cara, tem grandes empreendedores que usam muito isso, não sei o quê. Sim, tem várias literaturas, inclusive tem livros best-sellers que usam princípios bíblicos, né? Você pega, às vezes ele nem cita diretamente, mas ele tá como base ali, também princípios obtidos dentro né, da Bíblia. Então existe muita literatura, existe muito empreendedor também que fala. Obviamente que alguns, né, usam, de certa forma, isso para ganhar dinheiro, né? E também não vejo nada de errado se ele está, de alguma forma, ali transformando a vida das pessoas, né? Sem ferrar ninguém. Mas existe bastante. Mas a minha base, assim, foi Bíblia, né? A minha base, mas tem, por exemplo, monge executivo. Que aí já é uma... fala sobre liderança e usa, por exemplo, Jesus como, né, um exemplo ali, né, de líder, de servir. Foi um livro, por exemplo, que eu li lá atrás que me ajudou a entender um pouco mais sobre o que é servir, né? O que é ser um líder, né? Liderar, basicamente, é o que Jesus fez, né? Ele lavou os pés dos discípulos, né? E ele falou, é necessário que vocês entendam isso. Então, eu tenho isso muito forte no meu coração, porque eu tenho que, de alguma forma, retribuir um pouco dessa experiência, de tudo isso que eu vivi, né? Que foi essa mudança de vida. Hoje, meu sogro, a minha sogra, as pessoas que lá atrás, né, não acreditavam em mim, estão comigo lá. Né? Estão comigo, vão lá me ouvir, né? Já, tipo assim, tive a oportunidade de me abraçar e falar, cara, você é uma pessoa que tá de alguma forma mudando a minha vida. Então, não tem preço. E aí chega um ponto que a gente começa com a comunidade também. Por exemplo, a gente levou um projeto lá, chama Projeto Servir, né? Que foram médicos do Sírio-Libanês, médicos do Brasil todo lá, atender a comunidade gratuitamente. A gente, a última vez agora, foi no começo do ano, atendemos 800 pessoas lá carentes, com próteses, ginecologista. Então, de alguma forma, a gente consegue retribuir um pouco para a sociedade. Isso faz bem. Faz bem. É um bem-estar, uma sensação assim que eu vejo isso como algo que eu não consigo, né, não fazer isso mais, né? Algo que está intrínseco dentro do coração. E essa intenção faz com que você experimente essas coisas sobrenaturais. Porque eu falo assim, Deus ele é que nem um pai. Não existe dois... Eu creio assim, tá? Minha fé. Existe um Deus. Ele não tem uma religião. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele não é da religião A ou da religião B. E um pai ama o filho independente do jeito que ele é. Né? Você sabe disso, né? Sim. Eu sou pai e não importa. Um filho é diferente do outro. Um é mais teimoso, né? A Isabela é um pouquinho mais difícil. O Davi é bonzinho. A gente ama do mesmo jeito. E Deus, ele é exatamente assim. Mas pra gente experimentar muitas vezes as coisas que Deus tem, porque ele é dono de todas as coisas, a gente precisa estar mais próximo dele, a gente precisa se aproximar dele, né? A gente precisa ter interesse em ter uma relação. Porque às vezes você tem um pai, mas você não tem aquela relação com o pai. Aqui na nossa vida mesmo, né? Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa criar esse relacionamento e a intenção ela é muito importante. Então, por exemplo, eu estou empreendendo, por quê? A pessoa fala de propósito, aquela coisa toda, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Só para ganhar dinheiro e andar de Porsche? Ou é porque lá na frente eu quero transformar a vida da minha família, eu quero de alguma forma ajudar também os colaboradores, eles melhorarem de vida, contribuir com a sociedade? Quando você tem a intenção correta, eu sempre digo assim, que um negócio natural que você vai fazer com a tua força, inteligência, passa a ser um negócio também aprovado pelo pai, entendeu? Então é mais um pouco aí do que eu vivi de experiência aí com essa vida aí empreendedora e também caminhando junto com a fé. Pô, muito bom, cara. Eu espero que todo mundo tenha se conectado aqui com o nosso papo. A gente foi entrando por várias coisas. A gente ia ter um milhão de outras coisas para poder puxar aqui. Vai ter que ter episódio 2 esse negócio, tá? Então já tô avisando todo mundo aqui, porque a gente conseguiu passar por digitalização do food service, sobre delivery, esse ecossistema que foi criado, empreender, a jornada de validação, conseguimos passar pelo M&A, esse tabu do Arnaut, ajuda divina nos negócios, então teve de tudo. E com certeza um aprendizado para todo mundo que está escutando a gente. Rodrigo, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, cara, pelo seu tempo, por ter estado aqui trazendo
um pouco dessa jornada. Vai ter que ter episódio 2, mas eu queria agora deixar o microfone para você, para agradecer a galera, o pessoal te seguir e vamos lá, fazer a despedida. Muito obrigado, viu, amor, pela oportunidade de estar aqui com você, né? Eu, como investidor, advisor aqui dentro do projeto Investidores.vc, sou muito grato pelo conhecimento, né? Porque empreender é uma coisa, né? Empreender com a tua cabeça, mas empreender com dinheiro, né? Investindo, é totalmente diferente. E isso é algo que eu digo assim com muito orgulho que eu aprendi junto aqui com o Investidores.vc. Então, um prazer, vou estar aqui sim. Pode me convidar que vai ser um prazer estar aqui com vocês. Pô, muito bom. E é isso, tá? Valeu mesmo. Muito obrigado, meu caro. Obrigado para você que acompanhou a gente até o final desse episódio, seja ouvindo a gente por alguma plataforma, seja assistindo a gente no YouTube, no Spotify. Muito obrigado. Você sabe, aqui toda quarta-feira e toda sexta-feira tem episódio novo. Então, não deixa de seguir, de dar o seu comentário, de avaliar esse podcast. Eu estou novamente com vocês na sexta-feira e nas próximas quartas com mais Big Deals Talks. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.